I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galerinha do 8º ano, eu sou o professor Maximiliano. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre adjunto adnominal, não é? Semana passada nós vimos um pouquinho sobre adjunto adverbial e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse adjunto adnominal. Como o próprio nome diz, se liga a alguma coisa, não é? Voltando aqui sobre termos constituintes da oração. Na aula passada nós vimos esse mapa, não é? E nós vamos vê-lo novamente na aula de hoje. Lembrando que a oração ela é constituída por 3 termos. São os termos essenciais, vocês sabem que é o sujeito e predicado, vamos relembrar. Termos integrantes, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. E temos, por fim, os termos acessórios. E na aula passada nós vimos o adjunto adverbial, nesta aula nós iremos ver o adjunto adnominal. Mas o que é adjunto adnominal? É um termo que se refere diretamente a um substantivo, ligando-se a ele com ou sem preposição. Tem a função de determiná-lo ou caracterizá-lo, né? Então a função do adjunto adnominal, o papel que ele desempenha é de determinar um dado substantivo ou caracterizar esse substantivo. E morfologicamente, o adjunto adnominal ele é representado por algumas classes de palavra, como o numeral, o pronome, o artigo, a locução adjetiva ou adjetivo. Então, quando vocês observarem a presença de numerais ou de locuções adjetivas no texto, pode ser que ele seja um adjunto adnominal. Aí eu vou dar um exemplo bem simples de ser entendido. Nós temos a seguinte oração: aquelas 2 notícias trágicas não eram verdadeiras, certo? Nós vamos destacar que o predicado não nos interessa nesse momento e vamos nos concentrar nesse sujeito. Aquelas 2 notícias trágicas, né? Se eu perguntar para vocês o que não era verdadeiro, você vai dizer assim, as notícias, né? Então a palavra notícia, ela representa o núcleo desse sujeito. Então preste bastante atenção aí, que a palavra notícia é o substantivo e representa o núcleo desse sujeito. As palavras aquelas, as palavras 2 e as palavras trágicas, elas se relacionam com a palavra notícias, porém elas não são essenciais, elas são acessórias, aí como informação adicional. Aquelas é um pronome, e aí funciona como adjunto adnominal. A palavra 2 é um numeral, também funciona como adjunto adnominal. E a palavra trágicas é um adjetivo, que também funciona como um adjunto adnominal. Então essas 3 palavrinhas elas são acessórias e desempenham essa função de adjunto adnominal. É um termo acessório da oração. No outro exemplo, o soldado desertou. Nós podemos observar que o sujeito dessa oração é o soldado. Então vamos esquecer um pouquinho o verbo intransitivo desertar e nos ligarmos diretamente ao sujeito. O núcleo desse sujeito, entre a palavra o e a palavra soldado, nós sabemos que a palavra mais importante, que é o substantivo, é soldado. Então ela é o núcleo desse sujeito. E a palavrinha o está sobrando aí? Na verdade, ela é um termo acessório dessa oração. Ela funciona como adjunto adnominal. É um artigo definido que funciona como adjunto adnominal. Traz uma informação que determina o sujeito soldado. Por fim, comprou carne de boi. Aí nós temos uma oração aí com predicado, não é? E o verbo comprar, a gente já viu na outra aula, que é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque quem compra, compra algo. Não há necessidade do verbo se ligar ao seu complemento por meio de preposição. Então é um verbo transitivo direto que se liga à palavra carne sem nenhuma preposição. Então a palavra carne, a expressão na verdade carne de boi é o objeto direto. Só que esse de boi aí, ela é uma informação adicional. Poderia ter comprado carne de galinha? Poderia sim. Porém, essa informação de boi está especificando a informação carne, está deixando claro e evidente que essa carne comprada é uma carne bovina e é representada por
locução adjetiva, de boi. Poderia ter sido utilizada a palavra bovina? Poderia, aí teríamos um adjetivo. Mas foi preferível utilizar a locução adjetiva de boi, que funciona também como um adjunto adnominal aí dentro do predicado. Na rotina que vocês receberam, nós temos um texto, nós vamos fazer uma análise apenas do título para que possa ajudar vocês a responder a atividade, tá bem? Então fique bastante ligadinho aí que essa nossa aula vai ajudar vocês a responderem corretamente a atividade, tá certo? Então o texto é o seguinte: por que alguns cães são bochechudos? Então a leitura é para explicar por que determinadas raças são bochechudas. A presença de bochechas grandes em alguns tipos de cães pode ser relacionada com o desenvolvimento da musculatura da face, responsável pela potência da mordida. A mordida dos cães mais bochechudos não é necessariamente mais forte, mas dura mais tempo, pois eles conseguem manter os dentes cerrados e respirar pela boca ao mesmo tempo. A bochecha grande permite que o ar entre enquanto ele está mastigando. Isso acontece, por exemplo, com o dog de Bordeaux, dog argentino e o boxer. Vamos retirar aí parte do título desse texto e vamos fazer uma análise sintática. Vamos ver? Alguns cães são bochechudos. Essa frase, essa oração, nós podemos dividir aí em sujeito predicado, né, que é alguns cães, e os são bochechudos como predicado dessa oração. A gente vai observar que a palavra cães é o núcleo desse sujeito, de alguns cães, é a palavra mais importante, afinal é o que é bochechudo. E a palavra alguns, ela desempenha o papel de adjunto adnominal, é um pronome definido que desempenha essa função de adjunto adnominal. Aí você deve estar se perguntando, mas e a palavra bochechudos? É um adjetivo, poderia se comportar sim como um adjunto adnominal. Mas aí nessa oração ela vai receber uma denominação de predicativo do sujeito, por ser uma informação que realmente diz muito sobre esse sujeito, porém está localizada no predicado. Então nós temos um predicativo do sujeito. Agora, se essa oração fosse o seguinte: alguns cães bochechudos são espertos. Alguns cães bochechudos são espertos. Aí sim, como ela estaria ligada diretamente à palavra cães lá dentro do sujeito, nós teríamos o adjunto adnominal. Mas nessa ordem, nessa combinação de palavras, a palavra bochechudo é um predicativo do sujeito e o único adjunto adnominal que nós encontramos nesta oração é a palavra alguns, que é um pronome. Eu espero ter contribuído para que vocês possam entender o assunto da rotina. Eu agradeço a atenção de vocês, a presença de vocês, e eu aguardo vocês na próxima aula, tá bem? Muito obrigado, até mais!